O direito não está no anarquismo nem no coletivismo. Esse, então, será o nosso vídeo de hoje, a reflexão que faremos. Eu saúdo a todos, né, é, convidando-os para nos acompanharem aqui nessa reflexão. No nosso canal Direito e Poesia, sejam todos muito bem-vindos. Por que o direito não está no anarquismo e também não está no coletivismo? Então, vamos entender isso agora na sequência. Eu vou evocar aqui o grande filósofo alemão Immanuel Kant, filósofo do Iluminismo, né, do Aufklärung, o Iluminismo do século XVIII, grande pensador, talvez o mais eminente filósofo de toda a modernidade. O seu pensamento abarcou praticamente todas as áreas da reflexão e da cultura humana. Ele foi da ciência, foi da epistemologia, mas também foi para a razão prática. Aliás, foi o nosso vídeo anterior, que vocês poderão acompanhar, né? O direito entre a ciência e a prudência. Essa dicotomia acompanha o pensamento jurídico ocidental desde os seus primórdios, como eu demonstro no nosso vídeo, né? Está o direito entre a ciência e a prudência. E, curiosamente, em Kant, né, o direito é visto sob a perspectiva da ciência e da prudência. É uma coisa, é um pensador único, né? E como ele próprio disse, Kant, e o pensamento dele, a filosofia crítica de Kant, promoveu um giro copernicano, expressão que ele próprio usa, né? Digamos, ele revirou a filosofia ocidental e revirou a condição de compreensão da ética e, portanto, da compreensão do direito, né? Então eu começo citando Kant. Por que foi esse giro copernicano e o que Kant fez de grande transformação? É que a compreensão do direito, que aliás vai para também o vídeo anterior, que eu convido todo mundo para retroceder aqui no nosso canal, eu mostrei que na cultura ocidental, na cultura jurídica ocidental, ela foi também sofreu uma dicotomia entre direito natural e direito positivo. Tá? O direito natural é como expressão do fundamento de validade do direito, a ideia de justiça. Por isso se diz que o direito natural é a expressão da justiça, do sentido do direito. E o direito positivo, as regras vigentes, devem se inspirar no direito natural. Está muito bem explicado nesse vídeo, embora é muito importante, mas eu não vou aqui tecer maiores considerações, porque isso já está lá. Vocês podem ir lá, que vale a pena ver. É fundamental isso para entender o direito ocidental. Tá? Pois bem, e o direito natural, a tradição do direito natural, que começou a ser construída no século VI a.C., e se desenvolve por todo o medievo, ela vai. Né? Os gregos viram o direito natural na physis, na natureza. Né? Achavam que a natureza era perfeita e que nós, o cosmos, como ele diz, e nós, seres humanos, somos um microcosmos. Portanto, nós estamos conectados com o cosmos, com a physis, com a natureza. E devemos trazer ela para a organização da nossa vida e também da sociedade e das regras da sociedade, que é o direito positivo. Então, e no medievo, né, na longa cultura medieval, que teve grandes pensadores, os pensadores medievais, todos ligados ao clero, os mais eminentes, das duas correntes do pensamento medieval, a chamada patrística e a escolástica. Né? Na patrística, já a partir do século V, teve um grande pensador da cristandade ocidental, Santo Agostinho. Ele, de certa forma, reproduz o platonismo, né? Reproduz a filosofia clássica grega, né? Dessa dicotomia, direito natural, Deus, direito positivo, as regras que organizam a sociedade humana. E já no século XIII, Tomás de Aquino, considerado por muitos o sumo doctorum, o maior pensador da cristandade ocidental, Tomás de Aquino reabilita Aristóteles, que eu muito citei e também cito no vídeo anterior sobre a ciência e a prudência. Tomás de Aquino
traz também essa reflexão do direito natural e o direito positivo. No caso de Tomás de Aquino, vou me permitir aqui uma brevíssima reflexão sobre ele. Tomás de Aquino foi um pensador de profundidade, de certa forma, original. Um prelado, né, um homem ligado ao clero, pensou, evidentemente, Tomás de Aquino, representante maior da escolástica medieval, né? Ele pensava, invocava Aristóteles e tal, e filosofava, a última palavra vinha de Deus. E Deus deu para nós o quê? Deus nos deu a razão. Então a natureza dele não deu para os animais, não deu para o boi, não deu para a cobra, não deu para a girafa, a racionalidade. Por que Deus deu para nós, o ser humano, a racionalidade? Isso é um mistério que nos transcende. Mas diz Tomás de Aquino, mas é verdade que Deus nos distinguiu entre os outros animais, deu só para nós a razão. Então essa é a nossa natureza, a razão. A razão que nós temos, essa é a natureza humana, isso que nos distingue como ser. Somos um ser racional. E sendo um ser racional, nós podemos participar da criação das leis, da criação do direito. Como? Ó, Deus é o justo, é o sumo bem, é a expressão da perfeição absoluta que rege todo o universo. E a nossa razão, se nós usarmos bem a nossa razão, a recta ratio, como vai dizer Tomás de Aquino, a gente se apercebe disso e procura se conduzir de acordo com aquilo que Deus quer, a vontade divina, o bem, o justo. Então, isso é a lei natural. É a razão humana se apercebendo da vontade de Deus e trazendo ela para o convívio. A lei positiva. Tá? Então, a lei positiva, a lei do Estado que organiza a sociedade, ela deve estar sempre conectada com a lei natural que deriva da vontade de Deus. Diz Tomás de Aquino, quando uma lei do Estado, uma lei positiva, nega os princípios da lei natural, não é direito, é corrupção. Como ele diz, usa a expressão leges corruptio, não deve ser seguida. Então vejam, é a lei natural, em Tomás de Aquino, na escolástica, como expressão da vontade geral de Deus, que dá o rumo de como nós devemos nos conduzir na vida. Pois bem, Kant vai negar tudo isso. Kant diz, quem é que dá o rumo para nós nos orientar na vida? O próprio indivíduo humano. Através de quê? Da razão. Mas da razão não fundamentada na física, na natureza, não fundamentada em Deus. Fundamentada em quê? Em si mesma. A razão autofundamentada em si mesma. E onde é que vive essa razão autofundamentada em si mesma? Na cabeça de cada pessoa, no indivíduo, na subjetividade individual. Então, o sentido da orientação normativa da vida não vem mais da natureza, não vem mais de Deus, vem da onde? Do indivíduo. Então, isso é a liberdade. Isso é no século XVIII, então, o alvorecer da liberdade. Porque até então não tinha liberdade. Se eu tenho que me submeter, por exemplo, na Grécia, não tinha liberdade. O indivíduo estava submetido ao ethos axiológico da polis. A polis determinava, a polis, enquanto poder político instituído, determinava como as pessoas deviam se orientar na vida. No medievo, é Deus que determina o que é certo. Kant diz, quem é que deve determinar o que é o certo? É o indivíduo. Eu só sou livre se eu posso me autodeterminar por aquilo que eu mesmo penso. Tá? Ora, vejam, isso é revolucionário. Por isso que Kant diz que ele promoveu um giro copernicano na compreensão da realidade da ciência e também da realidade da conduta humana, da ética, da moralidade. Então, em Kant, a moralidade vai ter o seu fundamento na vontade racional do indivíduo, do sujeito. É aqui que emerge, então, pela primeira vez na história da humanidade, o sujeito ético. Essa é a grande e original compreensão do grande filósofo Immanuel Kant. Isso é bom? Isso é bom, é muito bom, isso é ótimo, é o fundamento da democracia moderna. O que isso tem de errado? Mas, eu aqui vou
o professor Cassiera Neves, o meu mestre em Coimbra, que eu sempre cito, e seguirei citando sempre o professor Cassiera Neves. O professor Cassiera Neves disse: Kant abriu a caixa de Pandora, da onde saiu um grande mal, o mal que nos assola no mundo contemporâneo. Que mal é esse? Vejam, quando Kant diz que o indivíduo é a fonte da moralidade ética, ele abriu a caixa de Pandora para que saísse quem? O individualismo contemporâneo. E isso não é bom. O individualismo egótico. Ah, o individualismo egótico que floresceu no capitalismo burguês. O indivíduo, digamos assim, anárquico egótico. O indivíduo, o que significa isso? O indivíduo que só pensa, com perdão da palavra, no seu umbigo, só pensa em si mesmo. O indivíduo fragmentado, o indivíduo desorientado. E o que orienta esse indivíduo na vida? O seu egoísmo. E esse indivíduo vive no mundo capitalista. A ética utilitarista do capitalismo faz com que ele se preocupe com o quê? Usufrui os bens materiais que a sociedade capitalista viabiliza que ele usufrua. Então ele, digamos assim, só pensa nisso. É um consumista frívolo, fútil, vazio. Como diria o professor Cassiera Neves, axiologicamente esvaziado. É um indivíduo que não tem valores éticos. É um indivíduo egoísta, que só pensa na satisfação dos seus interesses pessoais. Esse indivíduo que anda por aí.